galerinha, como é que vocês estão? Espero que todos estejam tranquilos, preparados para mais uma aula, né? Pega o seu caderno, esteja com a canetinha na mão para você anotar as várias informações que a gente vai trazer a respeito desse assunto muito importante da biologia, que é a embriologia dos anfíbios, pessoal. Na verdade, esse assunto de embriologia ele já vem sendo trabalhado há algumas aulas atrás. A gente falou sobre o desenvolvimento embrionário humano, nós já falamos sobre embriologia de modo geral, tá? E a gente falou muitos termos importantes da embriologia e a gente vai novamente tocar nesse assunto, porque a gente vai aproveitar essa aula, na verdade, como uma forma de revisar os conteúdos relacionados à embriologia, tá? Os nomes que vocês já viram, que vocês não lembram, a gente vai explicar aqui novamente. Vou falar sobre a reprodução nos anfíbios, algumas características do processo reprodutivo. Vou explicar para vocês novamente sobre a segmentação nos anfíbios, como ela ocorre, tá? Sobre a gastrulação e o processo de neurulação. Professor, eu não entendo que nomes são esses. Como é que eu faço para me aprender? Anota essa aula aqui, tá? Esteja atento para você anotar. Mas eu te aconselho a colocar lá no YouTube, colocar lá Plataforma Gonçalves Dias, vai lá no nosso canal, você vai encontrar uma aula várias aulas sobre embriologia, tá? Mas não se preocupe, a gente vai explicar para vocês esses termos novamente para vocês ficarem com eles aí na sua cuca, para você não esquecer nunca. Pessoal, vamos lá. Características dos anfíbios. São considerados seres dioicos. O que isso significa, professor? Dioico? Vamos lá. Nada em biologia é à toa. Não existe nada por acaso, tá? Toda palavrinha tem um porquê de ela ser daquela forma. Por exemplo, o termo di vem de quê? Dois, tá? Oikos quer dizer casas, duas casas. Ou seja, eu tenho a casa do sexo masculino e a casa do sexo feminino. Então, tenho dois indivíduos, né, cada um com o seu sexo. O indivíduo masculino e o indivíduo feminino. Ou seja, são seres de sexos separados. Tá? O termo que é contrário, ou o que é o inverso de dioico, da palavra dioico, é a palavra monóico. Monóico é o inverso. Enquanto no dioico eu tenho dois indivíduos de sexos separados, monóico é quando eu tenho um indivíduo que tem os dois sexos no mesmo corpo. Ou seja, é um indivíduo hermafrodita. Isso não acontece nos anfíbios. Os anfíbios eles são dioicos, tá? E aí quem são os anfíbios? Vocês já devem conhecer, né? São os sapos, as rãs, as pererecas. Tem também aqueles que são considerados cobras, cobra cega, né? Cobra de duas cabeças. Enfim, na verdade esse indivíduo aqui, o nome dele é Cecília, tá? Tem um nome de Cecília, que é um anfíbio também. Mas cuidado para você não sair pegando esse indivíduo aqui onde você encontrar. Você pode também encontrar répteis, cobras, répteis que são parecidos com Cecílias, tá? Enfim, são esses indivíduos que são carnívoros e a gente vai falar sobre a reprodução deles, tá? Bem, com relação à sua característica de reprodução, a gente já falou que são de sexos separados e no ato do seu processo de reprodução, né, nós temos o chamado amplexo nupcial, que é um abraço que o macho ele vai promover sobre a fêmea, tá? Ele vai estimular a fêmea num abraço nupcial. E nesse abraço, ele não tem nenhum órgão copulatório, ou seja, ele não vai inserir nenhum órgão que possa penetrar na fêmea. Ele não tem o que a gente chama de pênis, né, pessoal? Ele apenas vai abraçar a fêmea, vai estimular com que ela libere óvulos. Olha só, esses óvulos eles vão ser liberados na água, envoltos por uma gelatina, tá? E o macho ele vai liberar os seus espermatozoides para que esses espermatozoides possam estar fecundando cada um desses óvulos. Então, a fecundação nos anfíbios, ela é externa, ou seja, ela acontece fora do corpo. Anote aí, fecundação externa, pessoal, tá? Então, nós temos o amplexo nupcial, onde o macho ele estimula a fêmea a liberar esses óvulos não fecundados. E aí,
uma vez que esse óvulo é fecundado, né, de forma externa, vai formar o girino. Esse girino, que é a larva do sapo, né, inicialmente ele vai ter uma respiração branquial, ele vai ser livre natante, né, e com o tempo ele vai desenvolver membros e ali ele volta para o ambiente terrestre. Inclusive a palavra anfíbio, o termo anfi, quer dizer dois, e bios quer dizer vida, ou seja, ele tem duas vidas. Parte da sua vida ele vive em ambiente aquático e parte da sua vida ele vai viver em ambiente terrestre, tá? Agora vamos falar sobre os tipos de ovos que os anfíbios produzem, tá? O tipo de ovo. O que é o ovo, professor? Lembra que quando a fêmea ela libera esses óvulos, né, os seus gametas, esses óvulos eles vão ser fecundados pelos espermatozoides. Então, quando o óvulo ele é fecundado, ele vai formar o ovo, a célula ovo. Então a gente vai falar agora qual é o tipo de ovo. O tipo de ovo dos anfíbios ele é do tipo heterolécito. O que é isso, professor? Lembra que quando eu falei sobre a embriologia para vocês a primeira vez, eu expliquei que os tipos de ovos eles são classificados de acordo com o tipo de vitelo, aliás, com a quantidade de vitelo. O que é vitelo? Vitelo é uma substância nutritiva que é encontrada dentro do óvulo. Então aqui eu tenho, nesse tipo de ovo, ele tem muito vitelo. E esse vitelo ele se acumula mais em uma determinada região e menos em uma outra região. Ou seja, ele é do tipo heterolécito. Hétero quer dizer diferente. Diferente como assim? O vitelo ele se localiza de maneira diferente dentro do óvulo, dentro do ovo, né? Então eu vou ter mais vitelo numa região e menos vitelo numa outra região. O que é o vitelo aqui, professor? Esses pinguinhos, esses pequenos grânulos que você está vendo ali. São substâncias nutritivas que vão alimentar o embrião quando ele estiver se desenvolvendo, tá? Na região onde eu vou encontrar mais vitelo, é a região que vai sofrer menos divisão celular. Essa região ela é chamada de polo vegetativo. Na região onde tem menos vitelo, é a região onde vai acontecer a formação do futuro animal. Então, essa região é chamada de polo animal. Então, quando ele sofre divisão celular ou segmentação, ele vai se dividir mais nessa área e menos nessa outra área aqui, onde você vai encontrar o vitelo, tá? Por isso que a segmentação nos anfíbios, ou seja, o processo de clivagem ou divisão celular, ela vai ser do tipo holoblástica, tá? Como assim, holoblástica? Todo o embrião se divide. Só que é uma segmentação holoblástica desigual. A partir da segunda segmentação, as seguintes seguem em planos perpendiculares alternados. Primeira coisa, vamos entender por que é segmentação holoblástica. Olha aqui, isso aqui é o ovo. Ele vai sofrer divisão. Primeira divisão, veja que esse ovo se dividiu em duas células. Primeira segmentação é a primeira divisão. Formou duas células, tá? Que a gente chama de blastômeros. Na segunda divisão, olha só, formou 4 células. Veja que todo o ovo está sofrendo a divisão. Então é holo. Holo quer dizer total, tá? Holoblástica. Agora, veja que na próxima divisão, formou células pequenas, que são essas 4 aqui de cima, e células grandes, que são essas 4 de baixo. Essas que estão embaixo aqui, elas são as células que tiveram a maior quantidade de vitelo acumulado naquela região. Você lembra que tem o polo animal, que é a parte de baixo do ovo, e a parte de cima do ovo é o polo... Perdão, vou voltar aqui, ó, só para mostrar para vocês. Lembra que nessa parte de baixo é o polo vegetativo, tá? E na parte de cima é o polo animal. Então, as células maiores vão se formar na parte de baixo, onde tem mais vitelo. E as células menores vão se formar na parte de cima, que é o polo animal. Então, voltando aqui na divisão, formou células pequenas e células grandes, tá? As células grandes que estão no polo vegetativo e as células pequenas que estão na região do polo animal. E essa divisão continua acontecendo. E por que a gente chama de planos perpendiculares alternados? Veja, vou voltar para a primeira divisão, ó. Por que é uma divisão perpendicular? É como se eu estivesse cortando no ângulo de 90 graus,
perpendicular, quer dizer que a divisão acontece no ângulo de 90 graus. E alternados. Então, na primeira divisão foi um corte mais ou menos nessa direção. Então, é alternado. No segundo corte vai ser alternado, na outra posição. Olha aqui, ó. Ok? Na terceira divisão, olha, na quarta, olha aqui, ó. Alternou novamente a maneira como o corte é feito. E sempre na perpendicular, tá certo? E aí você vai perceber que durante essa segmentação vão formando células grandes e células pequenas. As células pequenas são chamadas de micrômeros. As células grandes são chamadas de macrômeros. As células pequenas, que são os micrômeros, ficam no polo animal. E as células grandes, que são chamadas de macrômeros, elas ficam no polo vegetativo. Então, a região aqui onde vai gerar o futuro animal é na região do polo animal, onde você encontra as células pequenas, que são os micrômeros, tá certo? Então, olha só, depois que ocorreu a divisão dessas várias células, tá, pessoal? Elas todas são unidas. Essa aqui é a fase de mórula. Mórula é a fase do embrião que tem um formato de uma fruta chamada de amora. Por isso que tem essa pronúncia aqui de mórula. Então, a próxima fase, essas células do polo animal, elas vão começar a produzir um líquido que vai se acumular no interior do embrião. E aí vai formar o que a gente chama de blástula. Então, agora vai falar sobre a blastulação. Nos anfíbios, a blástula é mais maciça que no anfíoxo. E sua blastocela é menor e mais voltada para o polo animal. Então, olha só. Essa aqui é a fase de blástula, tá? Veja que depois daquela fase aqui, depois dessa fase de mórula, aqui não tinha nada dentro do embrião, era tudo maciço. Então, essa divisão continua a acontecer, e aí ela entra nessa fase aqui, ó, de blástula. Durante o processo de formação de blástula, as células que ficam nesse polo animal, que é as células menores, elas começam a acumular um líquido, tá aqui, ó. Esse líquido vai ficar nesse espaço que fica no meio do embrião. Esse espaço é chamado de blastocela. Por que blastocela? O termo cela quer dizer espaço. E blasto tem a ver com fase de blástula. Então, na fase de blástula, tem um espaço internamente aqui no embrião, tá certo? E aí você vai perceber que os macrômeros, as células maiores, ficam na parte de baixo, e os micrômeros, que são as células menores, ficam na parte de cima. E vamos dar continuidade ao processo de formação do embrião. Depois da blástula, vem o que, pessoal? A gástrula. E o que é a gástrula? É o processo em que ocorre a formação dos folhetos embrionários. O que são os folhetos embrionários? São os primeiros tecidos que vão dar origem aos diversos órgãos do futuro animal, tá? Então, durante o processo de gastrulação, que é a formação da gástrula, as células que formam o embrião, elas vão começar a se movimentar. E a maneira como elas se movimentam é interessante. Ocorre dois tipos de movimentos celulares. Quais são eles? Um movimento de involução e um movimento de epibolia. Professor, como é isso? Vamos lá. Isso aqui é a fase de blástula, tá? Veja qual é a característica dela. Um espaço lá dentro do embrião, que é a blastocela. Então, como é que a blástula vai dar origem à gástrula? Veja, na blástula vai se originar aqui um orifício, tá? Esse orifício é chamado de lábio dorsal do blastóporo. É nessa região vai formar um orifício. As células dessa parte aqui, elas vão começar a se multiplicar e vão começar a se dirigir para dentro desse espaço aqui, chamado de blastocele, ok? E também vai ter uma migração dessas células da parte mais externa. Essas células antigas aqui, elas vão começar a migrar também em direção a esse lábio dorsal do blastóporo. Então, aí vai formar os movimentos de involução e de epibolia. Vamos lá, tá aqui, ó. Aqui é o lábio dorsal do blastóporo. Inicialmente, nesse lábio dorsal do blastóporo, células vão se multiplicar nessa região e vão migrar para cá, para dentro desse espaço. Esse é o movimento de involução, tá certo? E o que seria o movimento de epibolia? São essas células que já estão aqui na parte externa, elas são mais antigas, tá pintado de azul, tá? Elas vão continuar se multiplicando e vão seguir nessa direção. Qual direção?
na direção desse orifício aqui que eu mostrei para vocês. Então, veja, por epibolia elas vão até a direção, essas células elas vão em direção desse orifício e vão migrar também para dentro ali desse espaço que tem dentro aqui do embrião, tá? Então, veja, esse espaço aqui desaparece. E aí, o que vai tomar no lugar desse espaço? Esse monte de célula que está pintado de vermelho. Essa camada de célula em vermelho aqui é um tecido embrionário, tá? Chamado de mesoderme. Essas células que estão em amarelo, elas são chamadas de endoderme. E a célula que está na parte mais externa, nós chamamos de ectoderme. Vou mostrar aqui para vocês, olha aqui, ó. Formaram-se 3 camadas de células, estão representadas por cores diferentes. Essas 3 camadas são os 3 folhetos embrionários, os primeiros tecidos que vão dar origem a todos os órgãos do futuro animal, que é um anfíbio, tá? Então, essa camada mais externa é o ectoderma, vai dar origem a todos os órgãos do sistema nervoso, por exemplo, tá? A pele, aos anexos da pele com suas glândulas, tá? Essas células aqui que está pintada de vermelho aqui, né? É o mesoderma, vai dar origem aos órgãos do sistema circulatório, vai dar origem aos músculos, tá? Aos ossos do animal. E nós vamos encontrar aqui essas células que estão coloridas em amarelo, que é o endoderma, ou endoderme, né? Que é o tecido embrionário que vai dar origem a todos os órgãos do sistema digestório, tá? Então, esse é o processo de gastrulação, que é a formação da gástrula. Então, novamente, anote aí, o que é a gástrula? É a fase do embrião, do processo de formação do embrião, em que ocorre a formação de 3 folhetos embrionários. Tá? No caso de animais que têm 3 folhetos embrionários, eles são classificados como triblásticos. Triblástico. O que é um animal triblástico, professor? Tem animal que tem 3 folhetos, como é o caso dos anfíbios, ele é triblástico. Mas tem animal que tem apenas 2 folhetos embrionários, tá? Por exemplo, as águas-vivas, tá? A água-viva só tem 2 folhetos embrionários. Então, animais que têm apenas 2 folhetos embrionários, ele é chamado de diblástico. Di quer dizer 2, tá? 2 folhetos. Então, aqui a gente está falando de embriologia dos anfíbios, então ele vai ter os 3 folhetos embrionários que se formam na formação da gástrula. Então, depois da gástrula, pessoal, nós vamos ter uma outra fase, que é a fase em que os órgãos vão ser originados. Então, a gente vai chamar essa fase de organogênese. Organo quer dizer órgão e gênese quer dizer origem. Organogênese. Então, durante a organogênese, nós vamos ter a formação principalmente do tubo nervoso, tá? Tubo nervoso que vai dar origem ao sistema nervoso. Então, é nessa fase em que ocorre a formação da neurula, tá? Neurulação. Neurulação é a mesma coisa que processo de formação do tubo nervoso. E o tubo nervoso, que vai dar origem ao sistema nervoso, como eu falei para vocês, o sistema nervoso ele é originado desse folheto bem aqui, ó, o mais externo, o ectoderma. Então, esse ectoderma aqui, ó, ele vai dar origem à placa neural. Olha só, o ectoderma dorsal, que fica, ou seja, a parte do ectoderma que fica no dorso do embrião, ele vai formar uma região achatada, chamada de placa neural, que vai se dobrar e se funde pelas bordas, produzindo o tubo nervoso. Mais ou menos assim, eu tenho um embrião, no dorso do embrião tem uma região achatada, que é a placa neural. Então, as bordas dessa placa neural, elas vão se unir, olha só, e vai dar origem a um tubo nervoso, que fica em todo o dorso do animal. Isso aqui vai dar origem ao sistema nervoso, tá? Então, nós temos aqui o tubo nervoso, a notocorda, juntamente com o tubo nervoso, vai dar origem à coluna vertebral do anfíbio, tá? Nós vamos encontrar essa parte rosa aqui, ó, é todo o mesoderma, que vai dar origem aos músculos, aos ossos, tá? Esse espaço aqui que você encontra nessa parte de baixo é o celoma, que vai dar origem à cavidade pericárdica, né? O espaço onde o coração fica, o espaço onde as vísceras se localizam e o espaço onde estão localizados os pulmões, tá? E aí, esse desenvolvimento do embrião vai originar a futura larva, tá?
que consequentemente vai dar origem ao animal adulto. Então, espero que vocês tenham entendido. Essa foi a nossa aula sobre embriologia dos anfíbios. Eu aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.